Questão 1. Crie um sinal x1, crie na forma de um array NumPy, contendo amostras dessa função. Por que amostras? Porque sinais aqui no Python são vetores, né? Vetores são uma coleção de amostras. Então, não tem como a gente representar um sinal contínuo, sempre um sinal amostrado. No intervalo de 0 a 0,5 segundos, utilize uma frequência de amostragem de 1 MHz e plote o x1 em função de t. Então, eu não vou fazer esse aqui, eu vou fazer algo parecido. Vamos lá. Eu vou criar um novo... Ao invés de criar uma cópia daquele ali, eu vou criar um novo aqui. E aí você vem e edita aqui, ó. Insira seu código da questão 1 aqui. No meu novo Google Colab aqui só vai ter uma célula. Eu posso criar outras células de código aqui, de texto. Aqui tem questões de texto, enunciado de cada questão. Células de texto e células de código. Então vamos lá. Eu vou usar o NumPy. Está muito pequena a fonte ou está legal? Se estiver pequena, vocês me avisam. Então, eu tenho que importar NumPy. Se eu importo NumPy, eu posso usar as funções do NumPy. Sempre na primeira vez que eu rodo, demora um pouquinho. Para rodar a célula, você vem aqui na célula e dá Ctrl Enter. Ctrl Enter, você roda a célula. Antes de usar o NumPy, vamos dar um print, o clássico print Hello World aqui. Hello World. Tá aqui, ó. Saiu a saída aqui. Hello World. Tá. Agora que eu importei o NumPy, eu posso usar as funções do NumPy. Por exemplo, numpy.py. Py. É função ou é uma... Ah, NumPy com Y, né? Aqui, ó. Não é uma função. É uma variável que está dentro... Está registrada lá na biblioteca NumPy o valor de π aqui com esse tanto de casas decimais. Então, eu dei um print no numpy.py. A gente sempre faz isso aqui, ó. Importe NumPy como NP. Que aí o código fica um pouquinho mais enxuto. np.py. Beleza. A questão ali fala para eu fazer um vetor de amostras de uma determinada função usando uma certa frequência de amostragem. Então, sempre a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o vetor de tempo. Então, eu vou criar aqui o vetor de tempo com a função... Uma possibilidade é usar essa função aRange. Então, eu tenho que passar como parâmetro do aRange. Inclusive, se vocês quiserem ver as documentações das funções aqui, é só procurar no Google. Ele até dá exemplo de código aqui, né? aRange, para eu criar meu vetor de tempo. Ó, primeiro parâmetro é o valor inicial, o segundo parâmetro é o valor final e o terceiro parâmetro é o passo. Então, eu quero criar um vetor de tempo que vai do tempo 0 até o tempo ponto 6, lá na atividade é ponto 5, né? E quero 2 MHz. Como que eu vou fazer isso? Eu crio aqui, ó, vou criar uma variável fs, sampling frequency, 2 MHz, 2 vezes 10 a sexta. Vezes 10 a sexta dá para usar essa notação aqui, ó, E6. Isso aqui significa vezes 10 a sexta. Eu posso fazer assim também, né? Tá. Assim fica mais enxuto, 2E6. O inverso da frequência de amostragem é o período de amostragem, né? Eu costumo criar aqui a variável TS, que é o inverso do FS. E aí eu coloco o TS, que é o passo aqui.
TS. Então, ele vai criar para mim um vetor que vai de 0 até 0,6 com passo inverso de 2 mega. O inverso de 2 mega, quanto que é? Dei um Ctrl Enter aqui, vamos dar um print. Print TS. Tá aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 7. Então, 10 a menos 9 é nanosegundos, né? Então, 5 vezes 10 a menos 7 são 500 nanosegundos, né? 500 nanosegundos. Isso? Acho que é. Aqui ele sempre printa, se eu chamar uma função, ele sempre, no final do código, ele sempre printa o retorno da função aqui. Tá aqui o meu vetor, ó. 0, 5 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 7, 1,5 vezes 10 a menos 7, até o cara ali imediatamente antes do ponto 6. Porque aqui ele faz meio que um for e vai indo até chegar aqui, né? Só que ele não chega nesse último valor aqui. Ele vai do 0 até o imediatamente anterior. Ah, vamos lá. Settings. Beleza? Então tá aqui. Isso aqui normalmente a gente vai fazer em todas as atividades. Cria uma frequência de amostragem, porque o sinal tem que ser amostrado, né? É um vetor. Cria uma variável que é o inverso da frequência de amostragem, que é o período, e aí cria o vetor de tempo. Tá aqui o meu vetor de tempo. Posso plotar o vetor de tempo. Aí eu preciso usar o matplotlib, que é a biblioteca de gráficos, SPLT. Se eu der um PLT aqui no vetor, plt.plot, aqui no vetor de tempo, eu tenho que salvar isso aqui numa variável. Então aqui, essa é a variável que contém o vetor de tempo. Qual o problema? Matplotlib não tem função plot. Ah, tá. Matplotlib.pyplot. É uma subbiblioteca aqui do Matplotlib. Aí sim. Tá aqui, ó. Aqui tá. Como eu só coloquei um argumento aqui, um vetor, ele vai colocar aqui nesse eixo amostras e nesse eixo aqui os valores do vetor. Então as amostras, quantas amostras eu tenho aqui? Cerca de 1,2 vezes 10 a 6 amostras. É o tamanho desse vetor aqui. Eu posso dar um print len, que me diz o tamanho do vetor. Aqui, ó. 0,00 é 1.200.000 amostras. É o que essa função aqui me retornou. Então está aqui o meu vetor de tempo. Aí eu posso usar ele como argumento de uma função. Aqui eu peço para fazer um cosseno, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer um seno. Lá no NumPy tem a função npy.sim, que é o seno. E eu posso passar um vetor como parâmetro aqui. Quem programou só em C ia ter que iterar ao longo do vetor, né? Para cada elemento do vetor, você teria que calcular o seno lá. Aqui, esse for já está implementado aqui dentro do NumPy. Está implementado, compilado em C, usando todos os recursos que o processador que está rodando esse código tem de processamento paralelo, de otimização. Então, isso aqui fica super rápido. Ou seja, o for, né, a iteração, está implementada de forma ótima, conhecendo os detalhes do processador. Agora eu vou colocar isso aqui numa variável, vou dar o nome de x1, igual pede no exercício lá. x1 é o np.seno. E aí eu vou plotar agora o
x1, em função das amostras. Tem cara de seno isso aqui? Então, o vetor de tempo está indo até de 0 até 0,6, né? Qual é o seno de 0,6? É esse aqui. Não dá um ciclo. Eu posso fazer aqui, ó, ao invés de só t, fazer o seno de 10t. 10 radianos por segundo. Aí, aqui já tem mais cara de seno. 20t. Então, isso aqui também é outra coisa que eu posso fazer, né? Pegar um escalar e multiplicar pelo vetor. Essa multiplicação aqui me retorna um vetor que é 20 vezes cada valor do vetor t, né? Que eu estou colocando aqui como argumento da função seno. Aí eu plotei aqui esses valores, esses 1.200.000 valores ali. Aqui, como eu só passei o x1 como parâmetro, só passei um parâmetro, ele está colocando esse parâmetro no eixo vertical e no horizontal ele está deixando amostras aqui. Vai até a amostra 1.200.000. Se eu passar dois parâmetros, ele vai colocar o primeiro parâmetro aqui e o segundo parâmetro aqui. Então, assim eu consigo plotar em função do tempo, em função do vetor tempo. Está aqui, de 0 até 0,6. Então aqui vocês vão fazer parecido, fazer de 120 πt. Se eu quiser o π, eu posso, no NumPy já está definido, né? np.π, que no caso dá seno de 20 πt. É isso aí. A gente costuma colocar também os labels aqui, né? Então, no eixo x, plt.xlabel, quero que apareça ali, ó, tempo, segundos. Ó, colocou o label aqui, TS. O texto que eu colocar aqui, ele vai colocar lá. E daí no eixo Y, ó, posso usar o autocompletar ali, x1 de t. Dá para fazer esse truque aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu posso colocar a anotação de latex aqui dentro. Aí isso aqui fica o 1 subscrito ali. x1 de t. Eu gosto mais de fazer isso aqui, ó. Colocar no eixo y amplitude. E daí, na hora que eu faço o plot, dá para fazer isso aqui, ó. Label igual a isso aqui. E daí eu coloco aqui um plt.legend, que daí ele vai criar uma legenda aqui no canto com o label aqui que eu coloquei. Ele coloca num lugar arbitrário que é legenda. Isso é bom quando eu coloco mais de um gráfico aqui na mesma, um plot no mesmo gráfico, né? Plotar aqui o x1 vezes 2 e chamar isso de x2. Nem criei a variável x2, só vou fazer o plot aqui. Ali, plotou os dois, x1, x2. Isso aqui é x1, isso aqui é x2, ele colocou a legenda ali. Ok, então, revendo o vídeo aqui que eu estou gravando a aula, né, vocês conseguem fazer e está captando o áudio, né? Vocês conseguem fazer essa questão 1. Na questão 2, vocês vão fazer E na menos 10t, sinal E na menos 10t. Use o mesmo vetor de tempo. Chame isso de x2 e plote. Bom, como é que a gente faz exponencial? Vamos ver aqui, ó. NumPy exponential. E na x é esse cara aqui, ó. NumPy.exp.
Então, lá vai ser np.exp. Aí vocês passam lá o que como parâmetro para o np.exp? Passam menos 10 vezes t, que é o, t é o vetor de tempo. Né? Aí ele vai retornar o vetor aqui do x2. Daí você vai plotar o x2 aqui. Depois faz um x3, que é essa função, cosseno de 120πt vezes n a menos 10t. Reparem que é o x1 vezes o x2. Então vocês podem pegar o x1 e o x2 e multiplicar um pelo outro, com a notação de multiplicação mesmo, asterisco. Ele cria um vetor que é a multiplicação dos dois. Vamos fazer algo parecido aqui. x2 igual a... Ao invés de usar a exponencial, vamos fazer isso aqui, ó. T ao quadrado. T ao quadrado. Expoente aqui é vezes. x2 vai ser t ao quadrado. É uma função, é uma parábola. E aí eu vou criar um x3, que é a multiplicação do x1 com o x2. E aí eu vou plotar o x1, vou plotar o x2, agora eu vou ter criado, né? Vai existir essa variável. E o x3. Ctrl Enter. Aqui eu estou colocando todo mundo no mesmo plot, né? No mesmo gráfico. Tá aqui, ó, x1 é o azul, x2 que é uma função quadrática, né, parabólica, é o laranja, e o x3 é a multiplicação dos dois, que é o seno aqui sendo modulado pela parábola. Eu poderia fazer direto aqui, ó, ao invés de usar as variáveis x1 e x2, podia fazer a multiplicação direto aqui, usando as funções seno e usando t ao quadrado aqui. Eu obteria o mesmo resultado. Com a diferença que aqui eu vou computar duas vezes o seno, né? Duas vezes o t ao quadrado. Então tá aí, é fácil fazer as coisas em NumPy. Vocês podem procurar documentação das funções. Na hora que você procura no Google, ele já dá exemplo de utilização aqui. Aqui, eu obtive o mesmo resultado. O que mais? Multiplicação. Crie uma função x4 contendo 100 vezes o módulo de x3. Módulo, como é que a gente fala módulo de um valor, de um valor, né, em inglês? Para a gente procurar aqui no Google. Não se confundam que existe uma função módulo em inglês, que é resto da divisão, né? Módulos é o módulo, mas existe a função módulo. Find the remainder of a divided by b. Módulo, quando a gente usa módulo em português, é módulos ou absolute value. No NumPy, como é que eu faço o valor absoluto? É função numpy.abs, ou absolute. Tem as duas. Né? Aqui, melhor usar isso que fica mais enxuto. Então, você vai pegar lá o seu x3, vai jogar nessa função abs, vai pegar o resultado que a função retorna e multiplicar por 100. Aí vai colocar num vetor x4 e vai plotar ele aqui. E aí você salva no final sua cópia, né? Você já vai estar trabalhando numa cópia. A primeira coisa que você faz é save a copy in Drive. Aí, antes de começar a trabalhar, né? Aí vai estar aqui, ó, copy of
Isso aqui já vai estar no teu Google Drive. No final, você salva, e daí vem aqui e anexa essa cópia do Google Drive, via Google Drive mesmo, aqui na atividade. Ok, o básico de NumPy está aí. Depois vocês reassistem o vídeo.